No livro de Levítico, vemos as prescrições contidas na lei de Moisés para diagnosticar uma pessoa com lepra, bem como os cuidados que deveriam ser tomados com essa pessoa e com o local contaminados, cabendo ao sacerdote examinar e fazer o diagnóstico conforme capítulos 13 e 14. Também era o sacerdote que dizia a quarentena a ser cumprida e as ofertas a serem dadas para a purificação, se fosse o caso. A leitura bíblica nos mostra que a lepra era usada para designar praticamente todas as lesões e doenças de pele, o que alcançava a psoríase, eczemas, pústulas, cicatrizes de queimadura, erisipela, inchaço, vitiligo, hanseníase, micoses. De acordo com a lei de Moisés, uma pessoa leprosa era considerada imunda, conforme capítulo 13 de Levítico, versículos 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. As manchas nas roupas e paredes das casas, que hoje podemos dizer que são as compatíveis com fungos e mofos, também eram consideradas como lepra. Se as manchas nos tecidos se alastravam, não sendo debeladas com a lavagem, estas roupas eram queimadas. Se após raspadas as paredes e trocadas as pedras, as manchas continuassem, essa casa deveria ser derrubada. Não havia médico entre os hebreus, de modo que essas pessoas não eram tratadas da doença. Ao contrário, eram retiradas de suas casas, separadas do convívio de sua família e dos seus amigos. Eram expulsas da sociedade e colocadas à margem, num lugar fora do arraial, separadas das outras pessoas e abandonadas à sua própria sorte. Eram proibidas de frequentar os locais públicos, inclusive igrejas e sinagogas, e tinham de carregar uma espécie de sino para tocar e avisar que ali estava um leproso, para que as outras pessoas se afastassem. Ou então, tinham de passar ao longe, gritando, imundo, imundo, para divertir as demais pessoas. Era uma situação terrível, de grande sofrimento e humilhação, até porque naquele tempo a lepra era considerada como uma praga, uma desgraça, uma maldição, um castigo de Deus por conta da desobediência, como aconteceu com Miriam, irmão de Moisés. Essa passagem é narrada no livro de Números, capítulo 20. Miriam murmurou contra seu próprio irmão Moisés, juntando-se a Arão, o sacerdote, para conspirar contra ele. Não considerou que, embora no plano físico Moisés fosse seu irmão, no plano espiritual e ministerial, ele era uma autoridade sobre ela. A enfermidade da lepra ainda existe na atualidade sob a denominação de hanseníase, não se usando mais o antigo termo pejorativo que promovia separação e discriminação. A ciência evoluiu e já se sabe que essa doença tem tratamento, tem cura e que possui baixa possibilidade de contágio para outras pessoas. E todos os leprosários foram extintos, não sendo imposto mais essa desumanidade, esse tormento e esse sofrimento aos infectados. Mas existe algo muito pior que a lepra e que contamina o homem, que chega devagar, vai se instalando até tomar a pessoa por inteiro e que pode levá-la à morte. É o pecado, a desobediência. Assim como a lepra, que surge como uma mancha e depois vai tomando o corpo, assim é o pecado. O adversário da nossa salvação é astuto e aproveita qualquer brecha para fazer o mal penetrar em nós. Vem como um pensamento inofensivo, que pode ser de raiva, de inveja ou de egoísmo, e vai tomando forma.
Como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se a pessoa não orar e não vigiar, esses e outros pensamentos destrutivos e pecaminosos vão crescer, vão tornar a pessoa cega e insensível até dominá-la e tomá-la por inteiro. Esses pensamentos e sentimentos corroem a pessoa, destroem laços afetivos, familiares e de amizade, levando-a a praticar atos e ações que promovem brigas, dissensões e separação, e vão fazendo seu distanciamento de Deus, até conduzi-la à morte espiritual. Irmãos, é preciso vigiar e orar em todo tempo e lugar. Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Deus, nosso Pai, nos enviou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar da morte eterna. Com seu sangue, ele nos reintegrou à sociedade dos santos, concedendo-nos o direito de filho e de cidadão do céu, como se extrai de Filipenses capítulo 3, versículo 20. É preciso clamar pelo sangue de Jesus Cristo e combater o pensamento do pecado desde o início. Tomar posse da palavra de Deus, que em Tiago capítulo 7 nos ensina: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Termino orando a primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.